O Enigma de Outro Mundo de John Carpenter acaba com muita ambiguidade e, claro, desde 1982 muita gente se questiona o que aconteceu depois do filme e quais são as respostas por trás de uma das obras mais enigmáticas de todos os tempos. Até mesmo por aqui já exploramos muitas dessas nuances. E apesar do final da obra ter muito mais cara de ambiguidade e mistério ao invés de um gancho para uma sequência, John Carpenter sempre quis fazer uma continuação de O Enigma de Outro Mundo. Por anos ele pensou em novos roteiros, mas nunca conseguiu emplacar uma produção. Apenas em 2002, com o jogo da Computer Artworks, que a trama teve continuidade com a participação e aprovação de Carpenter. Mas a primeira continuação de O Enigma de Outro Mundo foi lançada em 1991 pela Dark Horse e continuou em uma série de quadrinhos que são bem interessantes, mesmo que às vezes pelos motivos errados. Sejam bem-vindos ao Central Pandora, eu sou o Matheus, não assimilado, e hoje vamos discutir exatamente isso, as sequências de Enigma de Outro Mundo nos quadrinhos da Dark Horse. E antes de explorarmos mais sobre essa cronologia e conhecermos o destino de Childs e Macready, que tal você provar que não é uma coisa se inscrevendo no Central Pandora e ativando as notificações para continuar recebendo conteúdo e entretenimento de todas as galáxias. Intitulada como The Thing from Another World, o quadrinho usa o mesmo nome da adaptação de 1951, provavelmente para evitar irritar os advogados da Marvel. Os quadrinhos continuam a história logo após o fim da obra cinematográfica, exatamente 24 horas depois da explosão do posto avançado 31. Ela começa com Macready sendo deixado no gelo por outra pessoa, ficando no frio, até ser encontrado e resgatado pelo navio baleeiro Mizak Maru. Mas como ele ainda tinha a missão de não deixar que a coisa dominasse o mundo, assim que melhorou e garantiu que não estava infectado, Mac rouba um helicóptero para retornar aos restos do posto avançado e queimar o que sobrou dos humanos e das criaturas, reencontrando alguns de seus companheiros, ainda humanos, ou então partes assimiladas. Antes de conseguir eliminar os restos mortais do alienígena, o protagonista é impedido por uma unidade de ações especiais enviada para reconhecimento. E aqui fica um detalhe bem interessante, o roteirista dessa série, Chuck Ferrer, foi um Navy SEAL de verdade. Por isso que a narrativa tem um foco bem grande, tanto em jargões quanto em procedimentos militares. Claro, nenhum dos soldados acredita no que Macready fala sobre o que aconteceu e por que há vários corpos queimados, e eles também não se preocupam com os avisos de não tocar nas partes deformadas. O grupo continua até o ponto de resgate, onde poucos minutos antes de embarcar no helicóptero, o soldado que encostou no corpo da coisa se transforma, mostrando que foi infectado e atacando seus companheiros e derrubando o helicóptero. Isso exemplifica muito bem os problemas que temos com essa primeira série. Por estar em apenas em 2 edições, ela tem que correr bastante e acelerar as cenas de ação para poder chegar numa conclusão satisfatória. E não só atrapalhando o andamento da narrativa, mas isso também quebra algumas regras que já foram estabelecidas nesse universo. Primeiro de tudo, como o soldado foi infectado pela coisa, se tocou no corpo usando luvas. E mesmo que tenha sido infectado só através desse toque, como ele foi assimilado completamente em poucos minutos? E ainda assim, por que ele atacaria o helicóptero que levaria ele para um local com muito mais pessoas para espalhar a infecção? Isso fica bem comum durante o quadrinho, com o desenvolvimento dos personagens e até mesmo do alienígena tendo que ser acelerado e às vezes até atropelado para chegar nas cenas de ação. Após o ataque inicial, apenas Macready e o comandante Erskine sobrevivem, e o militar obriga o piloto do posto avançado 31 a carregar um dos feridos até encontrar uma base próxima para tentar sobreviver. Neste ponto, Macready está completamente disposto a morrer congelado, contanto que a coisa também congele no frio e nunca mais seja encontrada. Descontente com a posição do protagonista em relação à sobrevivência do grupo, Erskine começa uma briga com Mac, que só é interrompida pela chegada de pesquisadores argentinos, com um rosto muito familiar entre eles. Childs explica para Macready que deixou ele no gelo para ser encontrado pelo navio e ser resgatado, antes de voltar para o posto avançado e tentar queimar os corpos, mas ele acabou se perdendo na tempestade antes de ser resgatado pelos argentinos. O grupo então é levado para o acampamento Campo del Sur,
onde Mac percebe o quanto a situação é complicada, afinal, a coisa estaria exposta a muito mais pessoas. Mas Childs explica que já tinha contado tudo aos argentinos e que eles estavam prontos para contar com uma possível infecção, até mesmo realizando o exame de sangue para determinar quem estava infectado. E quando o teste prova que MacReady é humano, o sobrevivente ferido se revela como um alienígena, o que leva os humanos a uma caçada no ambiente gélido. E nas cenas de perseguição contra essa coisa, é possível notar que a arte tentou recriar o mesmo esquema de cores do filme, apostando no contraste do fogo e das luzes contra o clima sufocante e branco do Ártico. E honestamente, em grande parte da obra, a arte de John Higgins consegue entregar essa experiência incrível. Apenas após eliminarem a cópia e voltar para o acampamento, que Childs e MacReady notam que, ao se revelar, a cópia evitou que Erskine fosse testado. E claro, ele era uma coisa o tempo todo. E novamente, com pouco tempo entre uma cena de ação e outra, temos mais uma perseguição. Dessa vez, acabando em um submarino que foi chamado pelo militar para evacuação. Infelizmente para a coisa, quando ela consegue entrar dentro do submarino, ela já está exposta, e a única alternativa é tentar acabar com toda a resistência, no melhor estilo criatura de filme de terror. A história acaba com Childs se sacrificando e destruindo o submarino para afogar o alienígena. MacReady é o único sobrevivente, mas dessa vez, ao contrário do começo da história, quando ele estava disposto a morrer, Mac está desesperado para sobreviver, dizendo que ele não pode morrer, apenas que precisa dormir. Novamente temos um final ambíguo, tal como o do filme. Será que Mac é um alienígena? Infelizmente, The Thing from Another World tem pouquíssimo tempo para desenvolver seus personagens, e isso acaba causando uma narrativa atropelada e muitas vezes confusa, deixando de lado muitos elementos que são fundamentais para uma trama de Enigma de Outro Mundo, como o conflito entre os personagens e o estado de paranoia que é tão presente no filme de 82. Mas mesmo com esse defeito narrativo, a arte por si só faz o quadrinho valer muito a pena. Mas como essa história acabou com um gancho, tivemos uma continuação pouco tempo depois, com The Thing from Another World, Climate of Fear, também lançada pela Dark Horse, dessa vez com 4 edições publicadas em 1992 e com uma equipe criativa totalmente diferente. Climate of Fear tem muito mais tempo e foco para explorar coisas que não puderam ser exploradas na primeira série. Isso não só recria alguns elementos básicos do filme, como também expande o cenário, os personagens e até mesmo o alienígena. A segunda série foi escrita por John Arcudi, que escreveu quadrinhos do Máscara e também foi o roteirista da excelente Predator Big Game. E enquanto a arte de Climate of Fear não se destaca como a edição anterior, o roteiro é de alto padrão. A história começa logo após os eventos da primeira HQ, com um grupo de argentinos encontrando MacReady, desacordado em um bloco de gelo. Enquanto ele é resgatado, um dos pesquisadores tem a sua atenção chamada por uma foca ferida, que se revela uma coisa antes do tempo avançar, mostrando que MacReady passou um tempo em coma. Ao tentar fugir da enfermaria, o piloto percebe que não só está em outra base, mas em um clima quente, onde a coisa teria muito mais possibilidade de chegar até a população, começando o pesadelo novamente, dessa vez com muito mais riscos. Apesar de ser um local com clima mais favorável, tanto para a coisa quanto para os humanos, a história se passa em Tierra del Fuego, uma província da Argentina que é isolada do continente, ainda trazendo o aspecto da necessidade de evitar que a criatura consiga sair do lugar. Mac é preso na enfermaria e mantido sob vigilância, sendo cuidado pela doutora Sábia e vigiado pelo comandante Agapito. Durante a ausência do piloto como foco, o quadrinho passa um certo tempo desenvolvendo e apresentando diferentes personagens e suas personalidades, o que ajuda o leitor a se preocupar mais com a situação apresentada e também acompanhar melhor os eventos futuros. Mas a confraternização é interrompida quando MacReady consegue escapar e acaba matando todas as ovelhas que estavam na base, certo de que a coisa já tinha se infiltrado entre elas. Tranquilizado e preso novamente, os integrantes da equipe começam a limpar os corpos, e logo é revelado que as preocupações do protagonista eram justificadas.
A coisa ataca um dos soldados, que ainda pede por ajuda enquanto é assimilado. Ao tentar impedir a criatura, os tiros acabam fazendo com que a alienígena se divida em dois, até que alguém encontra a solução definitiva para lidar com o extraterrestre. Mas a preocupação está apenas começando. Como as ovelhas não vieram do acampamento Campo del Sur, algum infectado acompanhou o transporte que trouxe Mac, e então um ou mais humanos já poderiam ser cópias. E a partir desse ponto, Climate of Fear brilha onde as outras histórias falham, criando um ambiente bem claustrofóbico e até mesmo paranoico, onde os pesquisadores não podem nem dormir, tendo que ficar de olhos abertos, prestando bastante atenção em quem está do seu lado. Um ponto interessante que é levantado pelo quadrinho e que não é levantado pelo filme é quando um personagem argumenta que, se uma única célula é capaz de infectar todo um organismo, então um teste de sangue usando um bisturi não é uma boa ideia, já que as células de um dedo cortado estariam em contato com o próximo. Windows, limpar o bisturi na calça não iria funcionar. Durante os momentos de tensão, a coisa demonstra que aprendeu muito enquanto estava por aqui. Ela utiliza a personalidade de Doutor Deseado, que já estava assimilado e sempre foi o babaquinha da turma, para começar uma briga com Agapito. Durante o confronto, Deseado ameaça matar o comandante, mas é ferido mortalmente por outro soldado. A coisa sabia que ninguém iria prestar atenção em quem já estava morto, e armou toda a situação para parecer que Deseado morreu como humano. Assim, ela poderia continuar a infectar os outros, sem estar sob o olhar atento dos guardas o tempo todo. Enquanto Deseado ataca outros soldados, Agapito e outros tentam encontrar Mac, que fugiu mais uma vez. E ao irem até o hangar, se deparam com outra coisa, dessa vez sem disfarce. Após uma luta com sequências bem legais e que honestamente ficariam ótimas em um filme, a coisa é destruída por Macready, que surge com um lança-chamas roubado. Antes de morrer, o alienígena ainda consegue liberar uma nova forma para tentar fugir, feita por partes humanas e de ovelhas. E ao perseguir esse pedaço do alienígena, o protagonista se encontra novamente com um rosto bem familiar. Childs, agora com uma equipe militar, explica que foi salvo do submarino e que foi atrás de Macready para tentar evitar uma possível infecção. A primeira coisa que eles realizam é o clássico teste de sangue, que acaba revelando que o piloto do posto avançado 31 está infectado. O que salva o personagem de ser incinerado é que ele ataca outra criatura, criando a distração necessária para poder fugir. E nesse ponto temos outra expansão bem legal sobre a mitologia por trás da coisa, a paranoia de não sabermos se realmente somos humanos ou se somos uma cópia. Mac passa um bom tempo questionando a sua verdadeira identidade, e para crédito do roteiro e também da arte, o leitor também fica nesse suspense por algum tempo. Enquanto isso, no acampamento os testes continuam, aos poucos revelando quem são os alienígenas, que em alguns momentos mostram características que foram tiradas direto do livro original. Desesperado com o controle dos norte-americanos, Agapito consegue escapar de seu confinamento para tentar se livrar da presença dos soldados. Mas ao fazer contato com um de seus homens, ele descobre que todos estavam infectados, e que na verdade, a coisa já era a maioria no acampamento. Um deles chega a tentar assimilar Agapito através de um aperto de mão, mas ele corta o próprio braço antes do procedimento acontecer e consegue escapar, com os alienígenas decidindo que não valia a pena persegui-lo, já que logo ele morreria na floresta. Do outro lado do acampamento, Mac encontra com Sabia e prova para ela que ele ainda é humano e que o teste foi sabotado. Os dois são encontrados por Childs, que diz saber que a amostra de sangue realmente tinha sido sabotada por ele mesmo. Novamente, a coisa volta a demonstrar a sua habilidade principal, a de aprender com experiências passadas. Ao coletar o sangue de Macready, Childs infectou a amostra com o seu dedão, dando o resultado falso do exame. Na hora de fazer o seu próprio teste, ele deixou o seu dedo dentro do sangue, sem separar as duas entidades. Assim, ele manteria o controle sobre o organismo, que não reagiria ao calor. O Childs Coisa começa a correr pelo acampamento, utilizando 2 lança-chamas ao mesmo tempo e até mesmo rindo, chamando a atenção de todos, incluindo alguns soldados que ainda eram humanos, rapidamente eliminando essa cópia.
Em seguida, um segundo assimilado lança um ataque suicida contra o grupo de militares, acabando com toda a resistência armada, demonstrando mais uma vez que dessa vez a Coisa não apenas aprendeu novas táticas, mas está pensando de forma coletiva para conseguir o seu objetivo principal, conquistar o resto do mundo. Também é revelado que toda a comoção causada por Childs e por outras coisas era para distrair os humanos da verdadeira intenção do Alien, criar uma nova nave para alcançar um ambiente populoso. E com um desenvolvimento bem interessante no MacReady, o personagem simplesmente desiste, afinal ele percebe que ele está lidando com uma situação que é demais para ele, desde o primeiro filme. Mas quando ele está para desistir e se pergunta o que diabos podemos fazer agora, Agapito retorna com um galão de gasolina e responde: nós lutamos e vencemos. O comandante revela que estava usando a gasolina para encharcar todo o galpão onde a nave estava sendo construída, podendo iniciar um incêndio grande o suficiente para causar uma explosão e acabar com as coisas do lado de dentro. Mesmo com todos os corpos despedaçados, o alienígena não queria desistir, usando a sua força para se unir em uma única criatura gigantesca. Para a sorte dos sobreviventes, o capitão da equipe de Childs, antes de morrer, conseguiu apoio aéreo, enviando um ataque de napalm contra a criatura colossal, queimando a Coisa de uma vez por todas. A segunda série é disparada a melhor dessa trilogia da Dark Horse, trabalhando muito bem elementos que tornaram o filme original tão interessante para começo de conversa. E ela tem detalhes tão bons e tão bem desenvolvidos que para mim ela é a continuação canônica de O Enigma de Outro Mundo, e até mesmo dando uma conclusão bem satisfatória à franquia. Mas claro, em 1994 a Dark Horse trouxe essa propriedade intelectual de volta, e enquanto a primeira história tinha boas ideias, mas pouco tempo para desenvolvê-las, e a segunda história tem um equilíbrio quase perfeito entre seus elementos, a terceira história é com certeza a que menos entendeu o material base na qual ela se baseou. Eternal Vows, escrita por David De Vries e lançada em 4 edições entre 1993 e 1994, conta como uma das coisas conseguiu sobreviver ao submarino da primeira história, chegando em uma cidade portuária da Nova Zelândia, se apaixonando por uma humana e passando a viver como um vampiro no local. A história é estruturada exatamente como um thriller, onde um detetive procura por um assassino que vinha deixando vítimas pela cidade, com corpos sempre em condições terríveis. Em Eternal Vows, o alienígena não apenas tem sentimentos, mas possui uma personalidade completa, sendo individualista e não atuando mais como um vírus que quer infectar todo mundo, nem mesmo assimilando outros humanos. Ao infectar a humana por qual se apaixonou, essa coisa ensina como consumir outras células sem criar novas criaturas, algo que, aparentemente, é necessário para que eles continuem vivos. Grande parte da história é dedicada à relação das duas coisas apaixonadas e a como eles continuam atacando outras pessoas enquanto as investigações continuam. A dinâmica só muda com a chegada de MacReady, que começa a caçar os dois alienígenas e finalmente consegue matar um deles. E é aí que a coisa foge de controle, infectando pela primeira vez outro humano, o que eventualmente começa a se alastrar pela cidade. Então a ideia muda de um thriller de assassino para uma história com elementos de apocalipse zumbi, que acaba com todo o porto pegando fogo e isolando a cidade, com as coisas tendo que destruir umas às outras para sobreviver, acabando de uma vez por todas com a infecção. Apenas uma delas sobrevive e volta a ser um peixe, nadando para o oceano e dando brecha para uma nova sequência. O quadrinho não explica por que as outras coisas na cidade não fizeram a mesma coisa e também viraram um peixe, dizendo apenas que elas não tiveram tempo de aprender, o que não faz sentido nenhum, nem dentro do contexto estabelecido pela própria história. E tudo isso acontece enquanto MacReady está completamente deslocado, sem parecer pertencer mais a esse universo. Além dessas três, há uma quarta história chamada Questionable Research, que é paralela a essas, mas que não continua a saga de MacReady, Childs ou qualquer outro personagem do Posto Avançado 31, e por isso ela ficou de fora desse vídeo, mas pode aparecer por aqui no futuro. Infelizmente, Eternal Vows é uma baita oportunidade perdida, já que ela poderia ter mantido a qualidade de Climate of Fear e ter concluído essa trilogia que teve o seu ápice justamente na segunda série. Mas nada impede que você e eu
Ignore ela e tenha as melhores partes da primeira história e toda a segunda como uma continuação digna para a obra original. No mais, a saga de Enigma de Outro Mundo nos quadrinhos, incluindo o que acompanha a prequel, é feita de altos e muitos baixos. Mas essas histórias não deixam de ser um conteúdo muito interessante para quem é um grande fã do filme de Carpenter. E enfim, essa é a história de Macready depois dos eventos originais mostrados em 1982. Espero que você tenha gostado e muito obrigado pela sua presença comigo aqui nesse vídeo. Continue acompanhando o Central Pandora para receber muito mais entretenimento de todas as galáxias e a gente se vê no próximo.